todos, bem-vindos a mais um Dice Top, malta. Aqui estamos para mais um episódio do vosso programa favorito de jogos de tabuleiro, que todos os meses vos traz um top novo, com muitos jogos e muita diversão. O meu nome é Marco Silva e serei o vosso host neste episódio do Dice Top de hoje, e comigo tenho os meus companheiros que vocês já conhecem bem nesta iniciativa, o Bruno Maciel. Olá, Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva, Bruno, viva. O Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva, Miguel. E o Daniel Alexandre. Viva, Daniel. Olá a todos. Viva, viva. Se nos estão a ouvir no nosso Dice Top Podcast, então ficam a saber que cá estamos nós também a lançar este conteúdo no YouTube com o vídeo e podem encontrar o link aqui na descrição de cada um destes episódios do podcast. Caso nos estejam a ver no YouTube e a pensar que não sabiam que existia aqui um podcast, e onde é que está o link? Também ele está aqui na descrição aqui do vídeo, por isso também podem fazer a subscrição da parte áudio se quiserem, para ouvirem on the go onde vocês quiserem. Ora, o nosso top de hoje promete ser bastante interessante e divertido, mais uma vez, como sempre. Vamos hoje vos trazer um top de 5 de jogos de cartas, é verdade. Um top novo, um estilo de top que nós normalmente não costumamos fazer e que vem mesmo em conta a satisfazer um pedido vosso, que nós nos devíamos focar em tops também num elemento que fosse construtivo da mecânica, e como há muitas ainda para fazer, aqui está o nosso primeiro top a ir ao encontro dos vossos pedidos, malta. Portanto, mais uma vez que temos um top 5, em que cada um de nós vai vos partilhar muitos jogos, muito boa disposição aqui sobre jogos de cartas. As regras são simples, jogos em que o componente principal são as cartas, e o que quer dizer que o jogo até pode ter outros componentes, mas não podem ser essenciais para a sua mecânica em si, ok? Por isso estamos a falar mesmo de jogos de cartas, ok? No fundo, são estas as regras muito simples para o top de hoje. Acredito que vai nos dar aqui muitos momentos divertidos, interessantes e, sem dúvida, muita partilha de muito jogo. Fica a pergunta para vocês desse lado, malta. Que jogos de cartas é que vocês têm no vosso top? Deixem aqui a vossa seleção nos comentários, nós estamos todos curiosos por saber e adoramos, nós partilhamos estes connosco, mas adoramos ler os vossos também, e aprendemos todos com isso. Por isso fica aqui a curiosidade. Eu também estou curioso de ver aqui os tops aqui desta malta, por isso não sei mais demoras, bora lá avançar aqui para o nosso top, bora! Vamos. Número 5. Cá estamos então para dar início ao top de hoje, o top 5 de jogos de cartas. Bruno, não deixes aqui a malta à espera, bora lá então avançar. Número 5, força! Então, o meu número 5 é um jogo de 2019, é o Point Salad. O Point Salad é um jogo que dá de 2 a 6 jogadores, dura mais ou menos 15 a 30 minutos. Eu acho que é mais para os 15 do que 30 minutos. Acho que nunca joguei um jogo de Point Salad que durasse 30 minutos, mas é o que diz aqui no BGG. E aí, os designers são a Molly Johnson, Robert Melvin, Sean Stankovic, e o artista é o Dylan Mangini. A editora é a AEG. E sei que também existe uma edição portuguesa, acho que é da Devir, se não me engano, que é a Salada de Pontos. A minha versão é inglesa, portanto trouxe aquela que eu tenho. É um jogo muito simples, é talvez o jogo mais simples que eu trago hoje. Muito familiar, muito fácil de explicar. Eu acho que explico aquilo num minuto ou dois. Basta eu dar um exemplo de como é que se joga numa ação, e quem estiver a ver percebe como é que aquilo funciona. Existem 3 colunas. Primeiro, o baralho na caixa vem 108 cartas. 108 cartas de um lado são vegetais, sendo que o tomate é uma fruta, mas está ali no meio, porque é da salada, não é? Salada de pontos. E do outro lado existem critérios de pontuação. Existem 3 colunas. Na primeira fila das 3 colunas existem os 3 baralhos mais ou menos bem distribuídos, com a parte dos critérios viradas para cima, e depois temos 2 filas embaixo dessas colunas, que são 6 cartas que estão à nossa disposição, portanto, à nossa disposição, e é um drafting aberto, ou seja, toda a gente vê aquilo que pode tirar, que pode escolher. E podemos tirar 2 cartas, ou tiramos 2 cartas de vegetais, ou tiramos então uma carta desses 3 baralhos, e fazemos com que essa carta seja uma carta de pontuação. Todas essas cartas de pontuação depois vão ter impacto, lá está, sobre a pontuação final. Algumas dessas cartas vão dar pontos sobre o set collection que eu fizer de determinados vegetais, outras
cartas vão tirar pontos sobre determinados vegetais, alguns conjuntos de vegetais diferentes vão me dar pontos, e é muito engraçado e muito simples, e rapidamente se joga um jogo 2, 3, 4, e é aquele tipo de jogo que eu acabo por gostar de jogar ou no início ou no final de uma noite, preferencialmente este do que o Love Letter, mas não tenho tido essa sorte de colocar mais este jogo do que o Love Letter, que também é um jogo de cartas, mas fica já o spoiler, que não vai entrar aqui no meu, no Não meu está no top teu 5. top? Epá, por amor de Deus. Eu acho que este é os que mais gosto, não aqueles que eu menos gosto, senão sim. Não, também não quero estar a bater no Love Letter, que não é assim tão mau quanto isso. É uma cena Não. pessoal. Mas sim, é uma escolha que não foi difícil para mim, porque cada vez que vai à mesa as pessoas gostam, e a leveza, a elegância, a simplicidade, acho que é o que torna este jogo tão giro, e acho que é por isso que tanta gente gosta do jogo. É verdade, é verdade. E por acaso também tem uma construção muito fixe. Para um jogo de cartas, é uma caixinha mesmo pequenininha, mas e podia ter sido assim Uhum. em cartão e tudo, e não é. É uma É de caixinha metal. metálica mesmo, muito fixe. É. Acho que, pronto, fazerem assim o extra mile aí Sim, no sim. jogo está muito Eu fixe. acho que há versões que são mesmo numa caixa normal. Eu por acaso tenho a Ah, de é? metal, e ainda bem, eu gosto daquele tipo de caixa, sim. Mas Yeah, sim, yeah. eu acho que existem. Não, se calhar estou a dizer alguma coisa que não é verdade, mas eu acho que há versões novas aí que já não é na caixa de metal. Tenho a ideia que por acaso nunca vi, mas é assim, eu digo-vos, o jogo é muito fixe, joga-se mesmo bem, como tu disseste. Uhum. Já deu aqui uma discussão também ou foi num top ou foi num podcast aqui com o Miguel, não é Miguel? Sobre Sim, o sim, sim, tomate e sim, eu lembro. isso era Sim, eu bruto ou não. lembro. Sim, sim. Sim, sim, sim. Eu tentei fazer à chega, Faz- que é para não me matarem, que é para não dizer que é tudo vegetal, mas sim, acho que consta que o tomate é uma fruta. Exatamente. Não, certo, Muito giro. certo, porque eu tinha dito que eram cartas de legumes e depois, mas falam, Exato. Ei, exato, eram cartas de legumes, é e o verdade. tomate, tomate é uma fruta, pronto, cartas de vegetais, pronto, portanto, o Bruno safeito desta, ficas-me a dever Certo. uma, já sabes, é o costume. Mas olha Exato. que também agir, o próprio nome indica exatamente um pouco o que o jogo é. Para além da sala de pontos tematicamente, existe aquele termo para quem joga jogos de tabuleiro, que a sala de pontos é qualquer coisa que faças dá pontos. As cartas que tu escolhes vão dar pontos, portanto há aqui um pun interessante, engraçado, é aqui um Não, trocadilho que acho que foi muito bem escolhido o nome. Point Salad. completamente. Yeah. Point salad. Sim, senhor. Muito bem começado aqui, o Bruno. Vou passar aqui ao Daniel. Daniel, teu número 5. Estamos todos curiosos, força. O meu número 5 é um jogo Já de está a rir. Não 2019. O que acredito. é que vem aí? É um jogo que eu tenho sérias dúvidas que qualquer um de vocês conheça, mas pronto. Ah, esse é o Eh, critério, está bem. que é para ser assim não leve porrada também. É um jogo do Randy Martinez, de 2009, conforme já tinha dito, e chama-se Sitting Ducks. Sitting Ducks é um jogo divertido, parvo, que é mesmo parvo, em que basicamente nós temos cartas com os patos da nossa cor e o objetivo é jogar cartas para matar os patos dos adversários. Que ocorre de várias maneiras. Tu alteras a ordem. Aquilo é literalmente um sitting duck. E, inclusive tens umas mirazinhas, que é onde apontas para o pato que tu vais matar. Mas depois, se não te sair aquela carta, ou se não conseguires jogar a carta que dá mesmo um tiro, aquela mira pode mudar para outro pato. E o pato que tinha a mira, que era de um adversário, já pode ser o teu novamente. Por isso o jogo é super divertido. As cartas são super divertidas. Todas elas têm eu lembro-me do Pato Cop, que é um pato a imitar o Robocop. Tens uma carta do Rumble Pato, que é um pato com uma fita vermelha na cabeça. Epá, e and so on, and so on. É um jogo parvo, mas que se torna divertido e por isso está no meu número 5 porque eu acho imensa piada ao jogo. Muito bem, muito bem. Olha, nunca ouvi falar. Muito giro. Gostei da mecânica. Pelo menos a explicação promete. Sim, senhor, sim, senhor. Ah, Miguel, força. Passando para ti, o que é que trouxe tu para nós hoje, para o teu número 5? Ora então, o meu número 5 de hoje é um jogo de cartas, pasmem-se. É um jogo de 2015, é um jogo de 2015 do Dan Cassar, que é o Arboretum. E, e então, o Arboretum é um jogo que eu não é daqueles jogos que eu diga ok, vou jogar todos os dias, não é isso. Mas
cada vez que jogo é sempre uma experiência divertida porque para já é um jogo sobre árvores e sobre caminhos de árvores. E também a forma de pontuar também é muito interessante porque eu vou pontuar consoante as cartas, no final do jogo, consoante as cartas que eu tiver na mão. E portanto, normalmente nós queremos jogar as cartas para nos vermos livres delas e não sei o que, não sei o que mais, mas o que interessa no Arboretum é nós termos cartas de uma determinada espécie de árvore para a qual nós já tínhamos um caminho feito. E o jogo é só jogar cartas para cima da mesa e fazer esses caminhos. O, o objetivo então do Arboretum é eu ter uma carta alta, com valor alto, vai de 1 a 8, e é no final do jogo eu ter uma carta com valor alto de uma ou de várias espécies daquelas que já estão jogadas. E eu às vezes, a primeira vez que eu joguei, eu esqueci-me disso. E eu joguei as cartas e acabou-se e depois, então eu não vou pontuar isto. Não, não vais pontuar porque tu não tens essa na mão. Bolas. E, portanto, é só terem atenção a isso. Só. Nada de especial. Mas, a sério, é um jogo bastante engraçado. Gosto bastante. E eu joguei com uma versão, acho que um bocadinho mais deluxe, vamos chamar assim, em que as cartas tinham assim uns efeitos meio refletores, vou-lhe chamar assim, Sim. mas que dá um efeito visual muito engraçado porque parecem cartas mais premium e são cartas mais premium. Por isso é o Arboretum. Sim, senhor, sim, senhor. Já joguei esse jogo recentemente até e gostei bastante, mas há ali algo de esotérico naquele jogo, muito estranho, é que Mas dá um nó na funciona. cabeça enquanto estamos a jogar. Mas Funciona, funciona, sim, funciona. mas estávamos três malucos a jogar pela primeira vez, a tentar perceber como é que aquilo funcionava. Tão simples que é, mas como é que isto depois vai pontuar no final? Depois há ali umas restrições, como tu falaste, da forma como as coisas são pontuadas, há ali um twist interessante, mas que torna o jogo muito estranho, mas eu, ao mesmo tempo, desafiante, e eu gostei bastante do jogo. Não joguei foi essa versão toda XPTO, que eu acho que iria ainda ser mais giro. Mas sim, gosto bastante. Sim, senhor, sim, senhor. Estamos fortes aqui no início. Malta estamos a começar bem hoje. Os motores Então, o estão que é que vem aí? quentinhos. Ora, eu trago-vos um jogo, eu trago-vos a versão, a segunda versão do jogo. O original acho que é de 2013, mas depois eles reeditaram um jogo numa versão party em 2016. Estou a falar-vos do Sushi Go, a versão de 2016 da Sushi Go Party, que é pessoalmente, eu tenho as duas, pronto, mas já vos digo as diferenças e porque é que eu digo que acho que ponho o Party mais depressa, até porque o outro, existindo os dois, o jogo na sua essência é igual, o Party tem mais umas coisitas. O jogo é do Phil Walker Harding e é publicado assim, por várias editoras, mas aqui pela Game Right. É um jogo de 2 a 8 jogadores, joga-se meia hora, 20 minutos, a ronda completa. Não vos vai demorar nada mais. É um jogo mega simples de explicar. É um draft game. Vocês basicamente estão na versão. O Sushi Go, eu estou-vos a falar do Sushi Go, já vos digo o que é que eu acho, porque é que eu vos trago o Deluxe, desculpem, o Party para cima da mesa. Mas o jogo é basicamente tem um conjunto de pratos, entradas e rolls e coisas assim, e sobremesas, e vocês vão pontuar sets. E estão a fazer drafting para fazer isto. Vocês jogam uma carta, essa carta agora está na vossa mesa e depois passam à esquerda as cartas, recebem a mão da direita e vão fazer isto tudo até meterem a última carta. Há sets que são interessantes quando quem tem o máximo, quem tem o maior número daqueles rolls, há outros que pontuam aos pares, por isso vocês terem um não vale nada, mas dois já pontuam, o a 3 já só pontuou igual a 2 e vocês estão a gastar uma jogada para nada, porque podiam ter posto outra coisa se calhar pontuava. Portanto, este tipo de mecânicas, ok? Porque é que eu acho que o Party trouxe umas coisas engraçadas? O Party já não é tão purista do ponto de vista de... Tem um pseudo-tabuleiro, pronto, tem lá uma coisa no meio em que vocês podem marcar, entre aspas, criar o vosso jogo.
em que, para todos os efeitos, vocês têm muitos mais cartas do que vinha no jogo base, que combinadas de maneiras diferentes vão dar, para todos os efeitos, um jogo ligeiramente diferente. A maneira de pontuar é completamente diferente dependendo das cartas que estão em jogo. Baralham essas cartas e o party depois também tem uma coisa que o Daniel costuma gostar bastante, que é quantos mais melhor, não é? Por isso o party dá para 8 jogadores. É tipo, uau! Portanto, o normal dá para, julgo eu, 4, acho eu. Ou 5, acho que deve sim. dar para 5. Deve dar para 5. 5? É capaz de dar para 5. Mas não dá para mais, este dá para 8, não é? Sim, porque é Senão- party. Porque é party, não é? Não, para jogo de cartas é muito giro, meto na mesa facilmente, a malta costuma gostar bastante. E depois artisticamente está muito giro, porque é mesmo aqueles sushizinhos com olhinhos e tal. E tu, os Ih, bonequinhos. O Daniel a dizer que não. Daniel não gosta do Sushi Go. Eu Pronto. acho que é uma boa escolha. Não, eu gosto Como do jogo. selo de aprovação. Tu foste tocar no ponto que é o ponto fraco do jogo, que é a arte. A arte é horrível. Oh, está É sério? giro. É muito nipónico. É fofinho. É fofinho. Epá, É nipónico. É de party. Não, mas eu percebo o conceito dele, com os olhinhos da maneira, é muito aquela arte anime, muito, muito nipónica que eu gosto bastante, por Sim. isso. Não, mas assim punha uns olhos gigantes no sushi. Querias mesmo anime daquele tipo. Se fosse anime mesmo. Epá, não. Eu gosto do jogo, inclusive fiz o que tu fizeste, mas depois vendia o Sushi Go porque não fazia sentido, porque os jogos são iguais, o outro tem esse excesso. E gosto do jogo, não gosto da arte, efetivamente não gosto, não é no meu género. E gosto também da versão de dados, também é muito giro. Sushi Roll Sim, é verdade. É verdade. também é muito verdade. giro. Não dava para o top 2, mas é verdade também. É bom. Sim, pois, hoje não dá. Certo? Mas fica aqui também uma recomendação. Muito bom, muito bom. Ora, estamos a começar muito bem e vamos continuar bem, de certeza. Vamos avançar, bora. Número 4. Ora, vamos lá, malta. Não parando aqui o nosso lance que estava muito bom, logo um arranque poderoso aqui no número 5 e vamos avançar para o nosso número 4. Bruno, força, o teu número 4. Então, o meu número 4, acho que já é uma reimplementação de um jogo original que eu não sei de que ano é que é. Vou falar daquele que eu joguei, que é o Archaeology The New Expedition, de 2016. É um jogo de 2 a 5 jogadores, do Phil Walker Harding, portanto estamos aqui a repetir o mesmo designer. É um jogo que normalmente dura 20 minutos, foi publicado pela Z-Man Games, Asmodee, está aqui várias empresas, não vou dizer todas, mas a edição que eu tenho é da Z-Man Games. Isto é um jogo também muito simples. Eu estava aqui a dizer que o Point Salad era o jogo mais simples que eu tinha trazido hoje. Não sei se este não será mais simples que o outro, mas é um jogo em que vamos fazer vários set collections e isso vai dar pontos no final do jogo. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a colecionar artefactos que vão ser vendidos a um museu, artefactos egípcios, e aquilo que fazemos no nosso turno, há um baralho de cartas, tiramos uma carta. Depois de tirarmos uma carta, nós temos de decidir se queremos trocar algumas das cartas que temos pelo mercado. Existem algumas cartas viradas para cima que têm valores. Imaginem que há uma carta que vale 4 e eu tenho 4 cartas de 1. Eu posso trocar essas 4 de 1 por essa carta de 4. O problema é que se calhar vou estar a dar aos meus adversários um conjunto de cartas que lhes vai dar jeito, porque existem aquele tipo de regras de, como tu estavas a dizer, como no Sushi Go, não é, Marco? Que tu tens determinados critérios em que se tu tiveres um vale X, mas se tiveres dois vale mais, vale exponencialmente mais do que ter só uma carta, e existem vários critérios diferentes. Cada set ou cada conjunto vai ter um critério diferente de pontuar. Depois tem ali alguns twists, como por exemplo existe um monumento especial que em cada jogo vai determinar umas habilidades especiais. Se eu gastar X cartas posso ver não sei quantas cartas do baralho, coisas assim do género. Existem várias coisas diferentes dependendo do monumento que sai. Existem depois cartas também que eu acho que dão alguma graça ao jogo, como por exemplo o ladrão, e o ladrão permite-me tirar cartas aleatoriamente a adversários. Existe também o Sandstorm,
Tempestade de Areia, sim, Uhum. em que nós começamos com uma tenda, uma carta de tenda no início do jogo, podemos gastá-la para não perder a metade das cartas, mas se já não a tivermos porque usámos anteriormente e sai outra Sandstorm, vamos ter que perder metade das cartas que temos na mão. E isso, acreditem, se isso acontece, pode estragar exatamente os teus planos, pode estragar a tua vitória aqui iminente, porque se calhar irias fazer aquele combo, aquele conjunto que te iria dar, sei lá, 20, 30 pontos e de repente tiveste que abdicar dessas cartas. É um jogo também que tu consegues explicar em 5 minutos, ou até menos, e como eu disse, em 20 minutos também já fizeste um jogo e se calhar até em menos tempo. Muito simples, rápido, e eu gosto do jogo e gosto do tema. Já tinha falado, acho que foi no último podcast, sobre um dos meus sonhos que era ser arqueólogo. Uhum. E pronto, Indiana agora Jones. temos aqui o jogo sobre arqueologia e não é que não é que tu sintas muito o tema do jogo, um jogo tão simples, e é quase um jogo de party, porque aquilo é ganhas ou perdes, não te vais ficar chateado com isso, mas gosto bastante do jogo, pela simplicidade e também pela elegância das regras. Estou cada vez mais a ver-te de chapéu e chicote armado em Ok. Indiana Jones. Duas vezes, já duas em dois, exatamente. Saqueador da arcas saqueadores da Arca Perdida, Não é? exatamente. Acho que sim. Muito Pronto, a fixe. próxima vez que vires esse filme, vais começar a imaginar-me a mim. Não é que não Exatamente. faças isso, mas pronto, se calhar. Passa à frente, vá. Muito bom, muito bom. Não, boa recomendação, Bruno. Muito fixe. Continuamos fortes. Daniel, passo a palavra a ti e o teu número 4. Estamos todos curiosos. Ora, o meu número 4. Passamos de um jogo completamente parvo para um jogo para ser levado mesmo bastante a sério. É um jogo de Já jogámos? 2016, é do John DeClaire. Foi um dos jogos que me fez também pesquisar mais sobre este criador e adquirir mais alguns jogos deste criador, porque gostei imenso do jogo. E o jogo é o Mystic Vale. O Mystic Vale é qualquer coisa. As cartas Tem cartas. são lindíssimas. A ideia de que que ele já tinha colocado noutro jogo, mas a ideia de me colocar umas cartas transparentes, assim como no Canvas, colocar umas cartas transparentes em cima das nossas cartas de origem Uhum. e tornar essas cartas mais fortes é muito, muito, muito giro. E pronto, o que é há mais a dizer? Infelizmente, é daqueles jogos que já foram lançadas para umas 7 ou 8 expansões, que para além de adicionar cartas, veio também adicionar outros elementos, tornar o jogo um bocadinho mais complexo, mas na sua origem o jogo é mesmo muito bom. E pronto, e é um jogo que facilmente se joga cá em casa, porque a Nazaré também é um jogo que ela adora, e facilmente jogamos o Mystic Vale, que é um jogo mesmo muito, muito fixe. E é o meu número 4, por isso vejam o que vem para aí para cima. Olha, nunca joguei, mas sempre tive curiosidade do sistema. Acho que é mesmo o próprio tema que me tem afastado Da de o fantasia. comprar ou de tentar experimentar o jogo. Mas acho que o sistema deve ser muito giro. Acho piada, não é? Sim, Porque consegues mudar os próprios atributos das personagens, isso, não é? Posso é. estar enganado nisto que eu estou a dizer, Não, é mas isso acho mesmo. que o conceito é muito giro. Ele já tinha. A ideia original foi no Custom Heroes. Uhum. Apesar da mecânica ser diferente, mas a ideia de colocar essas cartas transparentes à frente das cartas vem do Custom Heroes, que é um jogo também super divertido e muito, muito giro. Mas é mais set collection e aqui é mesmo. Aqui também tem o fator de push your luck, que pode afastar algumas pessoas. Mas é um jogo muito, Normalmente. muito, muito fixe. Sim. Não, mas acho que o jogo está bom. Parece sim. Sim, senhor, sim, senhor. Continuamos muito fortes hoje nos nossos jogos de cartas, é? Miguel, força, trunfa para aí, é o acho que eu posso dizer. Bem, Tu número então, 4. se é para puxar do trunfo, eu vou já puxar de um trunfo de 2008 do Sr. Donald X Vaccarino, Ah, que é o Dominion. sim. Pronto. Trunfaste bem. Que é provavelmente Eu acho que vai o haver um jogo de crossover. cartas. Não, eu estou à espera que hajam vários crossovers entre nós vários. hoje, mas pronto. O Dominion, pá, aquilo tem cartas e
cartas. Pronto. E cada expansão traz mais, que é para que tinha poucas, não é? Sim, sim, sim. Já vem em 1000 e quantas, Marco? Só para Epá, eu fiz essa 1000? conta uma vez. Já não me Sim. lembro quantas cartas Ou aqui era. 2000 e tal, ou que era, já não me lembro. Bota para cima. Mas sim, mas eu lembro-me que falámos disso no podcast, se não me engano, por causa das sleeves. Eu mostro Sim, pô, a minha mala. Eu tenho o jogo numa mala, para tu teres uma noção. Tu tens uma mala para Para o domínio. Pronto, lá está. Pronto. Para quem não conhece, vão ver. Vão ver, o jogo é muito bom e são só cartas. É um deck builder, vamos construindo o nosso baralho, vamos melhorando o nosso baralho à medida que vamos jogando. E o jogo é muito bom e o objetivo é fazer pontos, já não me lembro qual é o termo, mas são os ducados, ou lá o que é que dão... Províncias, duchy, sim, são duchy, sim. Portanto, e é isto. E portanto, é um jogo em que são cartas para trás e para a frente e andamos a trocar cartas por outras melhores e, enfim. É o Dominion. Quem já conhece sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. Quem não conhece, vão ver. Vão ver e joguem porque vale a pena. Vale muito a pena. Ora, eu estava a ver, eles têm mais de 3000 cartas. Pronto, é isso. Estava a tentar chegar ao número preciso, não consegui neste bocadinho. Eu Vai fiz ser essa difícil. conta num episódio. Fiz Olha, no... slivar isso. Fogo. Foi Yeah. As exatamente minhas a estão ter todas essa slivadas. conversa. Yeah, As tuas estão slivadas? todas. Tu podias ter mais 20 jogos, ou Daniel? Epá, eu não consigo mostrar no ecrã porque a minha mala é uma coisa, esquece, é brutal. Yeah. Mas não vou ser eu a criticar, porque eu sou o Sim, gajo sim, que sim. Sim, não, mas sliva tudo. esse é dos poucos Mas que eu isso é tenho um pesadelo slivados. E posso-te dizer, é assim, o jogo base tem 500 cartas, começa logo por aí. E Sim. todas as outras expansões, algumas voltam a ter 500 cartas, mas outras têm 380. Por isso, 300, exatamente. no mínimo, dos mínimos são 4000 cartas. Porque são para aí 10 expansões. E eu não estou a exagerar, são mesmo para aí 10 expansões. Yeah. E Ele falta as lançava promos. todos os anos. Yeah. Sim, ele lançava, Gra- ainda para mais, ele estava a lançar todos os anos. Graças a Ele Deus que queria parou, quase- meu. Porra. Será que parou? Epá, ele já não Daqui a um lança ano? já, não, pá, aí já há 2 ou 3 anos que Sim, saiu o sim. último. Por outro lado, também pararam os torneios de Dominion, porque ele lançava sempre com os torneios, que ele fazia aquele torneio mundial que ele próprio participa e vai para lá jogar e aprende novas ideias e tudo, e depois lá lança com base nos torneios, o gajo devia lá ver mecânicas novas que o gajo tinha ideia e depois chutava mais uma para o torneio seguinte, para o ano seguinte. Era uma coisa brutal. Sim senhor, sim senhor. Estava aqui a tentar encontrar, não conseguia ter. Olha, mas já agora Hum. posso-vos dizer que estou aqui na página do Dominion no BGG e aparece aqui em 2022 Mais uma. várias páginas. Agora não sei se são reimplementações de coisas que já foram feitas. Medo. Allies, Prosperity, Seaside. Já saiu, calhar já são Seaside coisas já saiu É, tudo. não, por causa da Second Edition. Ele fez uma Ok, a Second pode ser, sim. Edition Ok. e por isso deve fazer agora as expansões todas com a arte, com as modificações para a Second Edition. Yeah. Uma das grandes vantagens é que ele depois também baixou um bocadinho o preço do jogo por causa disso na Second Edition. Já não repete algumas das coisas que tinha, mas mesmo assim continua a ser bué da carta, porque são bué da cartas. Não é mesmo muita carta. Epá, eu Mas tive olha que alguma esta dificuldade em arranjar algumas das expansões. Pois. Alguma Mas dificuldade olha que mesmo. esta aqui, o Allies, diz mesmo que é uma nova. É a nova. 2022. Eu não conheço esse, sim. O Allies É a não conheço. 14ª expansão, diz aqui, na Claro. série de Dominion. Yeah. Contém 400 cartas. Pronto, é só para... já sabes, vais ter que comprar. Não podes deixar isto. Não, é o problema quando tu Slivar. começas. Quando tu começas, pá, depois vais parar É quando... só mais uma. É só mais uma. Claro, claro, claro. Já tenho todas, porque não vou ficar com o set partido Tal e na qual. última, não é? Não faz E já sentido. não fui atrás das promos, porque senão ia pagar 30 euros por uma promo, eu não estou para isso também. Tem que haver limites. Mas boa escolha, Ok, Miguel. pronto. É bom saber. Muito bom, muito bom. Vocês hoje estão-lhe a dar forte e feio, meu. A sério. Hoje está forte. Quero ver quem é que vai tá, descambar tá isto. bom. Estou mesmo curioso. A minha aposta agora é para quem é que vai descambar isto. Espera. Genial, Se genial. calhar é comigo. Ora bem, vamos lá ver. Não sei se sou eu que não descambo isto. Não, por acaso acho que. Olha, eu estou
o Daniel estava a falar dos jogos com aquelas cartas transparentes em que depois tem aquela mecânica em que ao sobrepor cartas, a carta de baixo já perde um poder ou ganha um poder ou qualquer coisa, o jogo muda. E o meu número 4 é o Gloom. Um jogo de 2005, que também tem algumas expansões, não tem assim tantas quanto isso. É do Kit Baker, publicado pela Atlas Games. Um joguito em que as cartas, todas as próprias cartas, são transparentes. E depois tem uma mecânica muito engraçada, mas mesmo curioso, que é cada jogador tem uma família, e essa família tem um conjunto de pessoas, e o grande objetivo é garantir que a nossa família morre uma morte miserável, o mais miserável possível. Então temos que os tornar infelizes. E as cartas, o que têm é dos lados. A carta é mesmo 100% transparente e tem um brasão, vamos dizer assim, no meio, assim oval, onde está a cara, onde está a personagem, tem um nome e depois vão-lhe acontecer coisas, vocês fazem-lhe coisas acontecer. Olha, ele caiu das escadas e partiu uma perna. Pronto, e agora é manco por causa disso. Menos 10 de felicidade. Pimbas. Olha, qualquer coisa que lhe aconteceu, uma coisa da vida, que ele descobriu uma doença incurável, menos 20. Depois a questão é o sítio onde a bolinha cai do menos 20. Há 6 sítios para cair e vocês também têm cartas que dão felicidade. E vocês podem dar felicidade a alguém da outra família. Olha, se o teu Euromilhões, toma lá. E dá mais 10 de felicidade. Então no final o que vocês querem é que. E depois tem que matar a pessoa. No final tem aqui uma coisa em que vocês põem-lhe um RIP, um Rest in Peace, lá com o funeralzinho, metem-lhe em cima e ok, esta já morreu, quer dizer que já não pode, já não lhe tem mais acontecimentos. E há uma coisa muito engraçada que as pessoas para quem conhece o jogo, se calhar conhece isto, outros se calhar não viram, é que o jogo tem um humor negro, ok? Isto claramente é um humor negro, mas é um humor negro muito giro, porque vocês têm uma pequena descrição do que é que aconteceu. O título da carta que vocês estão a pôr do acontecimento está escrito em cima, e depois por baixo tem assim uma mini descrição, tipo, porque é que aquilo o fez infeliz, e é mesmo cómico. Vocês podem dizer que o tio João caiu das escadas e aconteceu-lhe isto. Pô, mas é uma risada brutal. O jogo não é nada complexo, ok? De todo não é complexo. Tem um sistema de pontuação, pronto, que é a coisa mais complexa no final. Depois o acontecimento da morte pode dar pontos adicionais com outros elementos da família ou não. Pronto, vocês têm que jogar um bocado com isso. Se tiverem caveiras, mal mais 2 pontos no final do jogo por cada caveirazinha que vocês tinham no canto inferior direito, né, nas cartas. Depois vocês vão tentar meter coisas que têm caveiras, porque aquela maneira daquele morrer vai-vos dar mais pontos com isto. E depois vão tentar, os outros é com morcegos ou não sei o quê. Pronto. Há sempre assim uma mecânica à volta disso. O jogo não é muito longo, vocês têm que matar a vossa família toda, por isso demora para aí 1 hora a matar a família toda e está feito. É o Gloom. Quando eu digo cartas, as cartas aqui são bocados parece aquele papel da Stato, mesmo aquele acrílicozinho Sim. transparente, ok? Que vocês têm na mão. As costas das cartas não dá para ver nada, só a frente é que tem os poderes. Os formatos das cartas por trás, nas costas, são todas iguais, basicamente. É muito Então giro. Daniel descambou ou não descambou? Ainda Não, eu conheço o jogo, mas como estávamos a falar há pouco da arte, o que me afastou é a arte da capa. A capa do É jogo da capa. afastou-me do 3 cores, jogo. basicamente. Estás a ver? Sim. Achei aquilo demasiado sombrio e pá, É verdade. nem sabia que o jogo era assim, que parece-me ser bastante engraçado. Até fiquei com bastante curiosidade de o conhecer. Pronto, para a semana já tens. O jogo é fixe, é extremamente transportável, é mesmo pequenininho, e é verdade, o que o Daniel está a dizer é verdade. A arte do jogo só tem 3 cores, é tipo The Addams Family, não é? Quer dizer, a família Addams, muito. E já agora, Isso está-lhe claro, piadas. claramente a inspiração, ok? Claramente a inspiração. Também eles queriam ser, não sei se não sei se vocês conhecem, se para os nossos ouvintes, não sei se também conhecem, mas a família Addams, a ideia era essa, era
serem miseráveis. A felicidade deles era serem, queriam ser miseráveis, pronto, isso para eles era fixe. Sim. Era o oposto, e o jogo é claramente inspirado nisso, não tenho qualquer dúvida, é demasiada coincidência. Mas a arte também está nesse estilo, só preto e branco e vermelho, é as únicas três cores que aquilo tem, por isso, até mesmo nas cartas, by the way, eu acho que não há cartas com cores, ou se existe deve ser muito poucas. Preto, branco e vermelho. É o Gloom e é o meu número 4. Eu acho que nós continuamos assim mais ou menos fortes. Se calhar eu trouxe aqui uma coisa um bocadinho mais negra, mas o jogo é giro e não vamos Sim. perder a força e vamos entrar no nosso pódio. Vamos avançar aqui, se calhar, para o nosso número 3. Bora lá. Número 3. Cá estamos, malta. Mais um meio, não é? Mais ou menos a meio aqui do nosso top. Número 3. Bruno, bora lá. Aqui o primeiro do teu pódio. Força. Então, o meu número 3 eu acho que o Daniel não vai desaprovar, porque é um jogo que eu acho que ele também gosta. E eu sei que vocês sabem que eu gosto, porque já falei deste jogo várias vezes. É um jogo de 2014, é o Red 7. É um jogo que foi criado por dois designers, um deles que eu gosto bastante e que eu acho que faz coisas giras com cartas, que é o Carl Chudik e o Chris Cheslick. É um jogo de 2 a 4 jogadores, diz aqui de 5 a 30 minutos. Sim, estou a ver porque os 5 minutos. Se tu fizeres só uma rodada, sim, 5 minutos, mas eu diria mais para 30 minutos. Aqui diz que o ilustrador é a Alana Chervenak. Eu estou a ver uma das edições, que eu sei que isto tem várias edições diferentes. O que é que se trata este jogo? É um jogo bastante simples de jogar, mas eu diria das três escolhas que eu já coloquei neste top, é se calhar o mais cerebral. Porque apesar da simplicidade do jogo, tem muito que se lhe diga, tem aqui uns twists muito interessantes. Ou seja, todas as cartas, existem várias cores, são 7 cores, por isso o Red 7. Cada cor tem cartas de 1 a 7 e nós temos X cartas no início do jogo e aquilo que fazemos é ter que respeitar a carta que está no meio da mesa, que vai ter um critério de vitória. E aquilo que tens que fazer é, na tua vez de jogar, tu jogas e no final da tua vez de jogar tu tens que estar a ganhar o jogo. Caso tu não consigas concretizar esse critério, tu estás eliminado. Portanto, tu tens que estar sempre no final da tua ronda à frente de todos os outros. Se tu não consegues que aquele critério esteja ativo, se tu não conseguires respeitar essa regra, tu vais ter que mudar a regra para conseguires ficar à frente. Caso não consigas nem respeitar a regra atual, nem mudar a regra atual, és eliminado. E as regras são muito giras e são sete. São sete. Cada cor tem uma regra diferente. Por exemplo, no maior número de cartas em escadinha, 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora. A carta mais alta, e tem uma coisa gira que é as cores. Se eu tiver a carta mais alta, que é um 7 verde, mas o Miguel tem uma carta que é 7 vermelha, o 7 vermelho vai sobrepor-se ao meu 7 verde, porque na escala de cores o vermelho é aquela que está mais acima. E nós temos mesmo uma carta de ajuda que nos permite saber qual é que é a hierarquia das cores. E isto estou a falar da versão base, porque depois existe a versão avançada que tem umas regras adicionais um pouco mais complexas, mas só o facto de tu estares a ganhar agora e logo a seguir o adversário, por não conseguir ganhar, ter que mudar a regra, tu olhas depois para o teu baralho e tu dizes: fogo, já me lixei. E às tantas vai jogar o terceiro jogador que muda outra vez a regra e tu dizes: ainda bem, ainda vou conseguir jogar esta carta para me manter em jogo. E aquilo é rápido, mas há ali momentos de alguma tensão porque tu achas que estás safo e logo a seguir já não estás safo. E como só ganha um, tu mais tarde ou mais cedo vais ter uma ou duas cartas e não vais conseguir fazer grande coisa. E digo que é cerebral porque tem estratégia, não é só simplesmente jogar uma carta e de repente, olha, ganhei esta ronda. Não, tu tens que olhar bem para as tuas cartas, se é mais benéfico tu jogares uma carta mais alta ou mais baixa, quando tens hipóteses, quando tens opções, torna-se um jogo bastante tático, e por isso eu dizer que é o jogo mais cerebral desta minha lista, para já. Engana pela simplicidade, mas tem muito, eu diria, muita profundidade para um jogo com tão poucas cartas. Não sei quantas são, mas 7 vezes 7, 49, não é? Pronto, eu diria que é isso. Mais as cartas de ajuda, não são assim tantas cartas quanto
nem sempre aquilo está a correr bem. Ou não estava a correr bem, Ok. a versão que eu tinha. Mas é mesmo. Parece que adivinham qual é as cartas que tu tens e isso torna-me. Acho que o jogo torna-se um bocadinho. Pronto. Claro, se jogares no mais difícil, se jogares no mais fácil, aquilo depois, como diz o outro, são peanuts. Mas. Não, Sabes mas o jogo que é giro. eu- É muito giro. eu uma vez fiz um algoritmo para jogar nos jogos de cartas. Na altura cheguei a fazer alguns. Um deles foi a inteligência artificial para jogar às copas. Ok, um jogo simples em que a diferença estava se ele tinha informação ou não sobre as cartas, se ele ia memorizando as cartas que saíram. É que a diferença disso era tipo estourava, porque nem sempre há muita gente que consegue contar as cartas todas e tudo. Pá, mas ele não é, ele acha, ele tem a certeza, o algoritmo a partir daí tem a certeza que aquelas cartas todas já saíram. E se isto não é possível, então eu ganhei. Pau! E não há dúvida, estás a ser. Tipo, eu olho para as minhas cartas todas que eu sei que existem, mais todas as que saíram, e a partir de agora vou jogando. E ele. Um algoritmo nunca se engana nessas coisas. Essa é a diferença. E depois também tens o modo batota, em que ele sabe as cartas do outro lado. Mas a diferença aí é pequena a partir do momento em que ele está a contar as cartas todas que estão a sair. Parece-te que ele sabe que decora o que é que tu tens na mão e que já não lhe consegues ganhar. A questão é, ele sabe o que é que já saiu e sabe o que é que ele tem na mão, por isso é que ele faz isso. É giro, é giro. Esse também desenho, mas percebo o teu ponto. Quando eles fazem isso, os algoritmos ficam muito fortes, ficam muito OP, muito overpowered, sem dúvida. Sim, senhor, sim, senhor. Continuamos aqui fortes. Daniel, força, passo-te a palavra, o teu número 3. O meu número Daniel já 3 foi. Não, é ele. Está certo, desculpa. é de Não, O Daniel repara, comentou. Eu já estava. O Miguel jogou aquela carta do Uno em que tu não jogas e passas Exato, só. exato. skip. Skip. Sou eu. Agora sou eu. Bolas. Desculpa, Eu Daniel. tenho a ideia força. que este jogo vai ser falado aí mais para a frente no top. Pelo menos tinha essa fé que vai ser um dos quê? Uno? crossovers. Não vou me dar assustei. essa. Eu vou cair para o lado, desculpem. Não, porque, olha, mas curiosamente comprei o meu Uno Leva já há um mais muito tempo. 4. Porque era um jogo que não estava na minha coleção, mas agora já está. Mas este jogo é de 2013, é do Brent Beck e do Jeffrey Beck, e é o Skull King. O Skull King que eu conheço como o jogo para não pagar portes, porque foi assim que eu o adquiri. Já tinha contado esta história. Momento Skull King, sim senhor. Não, porque eu já tinha contado esta história. Eu comprei o Skull King mesmo por mero acaso. E o jogo fez tanto sucesso quando jogávamos na APA que basicamente todos nós tínhamos um, inclusive havia quem o tivesse no porta-luvas do carro para quando fosse preciso jogar um jogo, era o Skull King. E pronto, pá, é um jogo de vasas que eu sou super fã. E pronto, e é muito giro, é divertido com a cena das apostas, como é que se apostam, quantas vasas é que se vai fazer. Toda a gente que está em volta fica a olhar do género, mas o que é que estes gajos estão para aqui a fazer quando começamos a jogar? Pá, e o jogo termina sempre numa risada, pá, e é muito giro. E E com o Daniel a ganhar. Sim, não, epá, é um jogo que me diverte sempre. É daqueles jogos, pá, mesmo quando falho, do género, mas como é que isto aconteceu? E torna-se Não, mas sempre o Daniel é muito engraçado. campeão nisto. Sim, o recorde era mesmo muito Sim. forte. O recorde era mesmo muito forte. Pá, mas fiz quase o jogo perfeito, não é? Mas pronto, mas Skull King vale a pena. Muito bem. Eu, da última vez que joguei, consegui ter malta com 3 dígitos de score. Eu também com 3 dígitos de score. Acima dos 200 pontos, malta que estava a jogar comigo. E eu abaixo dos 100 negativos. Então tu serias um oponente à minha altura. Completamente negativo mesmo. Eu na última ronda apostei 0 só para ver se conseguia chegar perto do 0. Estás a ver? Já tinha limites de 100 pontos a tentar ganhar 100 pontos a ver se chegava perto do 0. Ganhar era completamente fora, já não dava, não havia hipótese, aquilo já ia nos 200 e tal. E eu, pronto, olha, deixa eu ver se eu chego ao 0. O meu objetivo a partir de agora é este.
Isto foi a última jogada que fiz de Skull King há uns tempos atrás e foi mesmo assim um bocado vergonhoso. Mas pronto, gosto do jogo, adoro o jogo. Percebo porque é que estás É a giro. falar disso. Sim, senhor, sim, senhor. Miguel, força. Passando agora sim. Agora é que O sou teu eu. skip foi override, mas força. Pronto, alguém jogou a carta que não, agora sou eu, não, continua a ser o Daniel Bolas, está bem. Então, pronto, então agora é que sou eu. O meu número 3 é um jogo de 2013 do Johnny O'Neill, Chris O'Neill e Christopher O'Neill, da Brotherwise Games, é o Boss Monster. Sim, senhor. Porquê é que eu trago o Boss Monster? Primeiro, porque é um jogo de cartas e tinha que vir para um top de cartas, mas depois porque é um jogo que para mim é muito giro, porque tem aquela vibe toda de jogos retro de 8 bits dos Yeah. anos 80 e tem um twist muito engraçado em que nós somos os coitadinhos dos Dungeon Lords, não é? Em que estamos a construir a nossa dungeon, estamos a construir a nossa casa, não é? E é normal, e estamos a pôr divisões atrás de divisões, cada uma melhor do que a outra, e depois de vez em quando vêm lá uns heróis que nos tentam destruir aquilo. E não tem piada nenhuma. E roubar. e- Roubar. sim, Eles vêm roubar o loot. epá, enfim, fazer coisas altamente negativas como matar os nossos bichinhos epá, não percebo, não se faz a quem está a planear uma masmorra decente e pronto. É um jogo muito engraçado. Claro que temos que planear e temos que ter em atenção que a seguir vem lá um herói com força de 10 ou o que seja, e portanto temos que lhe dar os 10 de dano até eles para impedir que ele chegue à última casa, não é? Da nossa masmorra, se não perdemos. Mas é um jogo muito, muito giro e, como eu disse, tem aquela temática dos jogos de 8 bits que é muito engraçado. Sim, senhor, sim, senhor. Opa, eu sabes que eu adoro. Eu não sei, por acaso não sei se o Daniel e o Bruno já jogaram, mas sabes que eu adoro o Não. Boss Monster, por isso. É muito giro. É muito E giro. gosto muito dessa parte do humor que o Chris, que o Brother Wise Games, os irmãos, os dois irmãos, o Neil, fizeram. Ao final nós vamos lá nos videojogos, entramos na dungeon do lore, do lado do mauzão, não é? Uhum. Matamos aquilo tudo, andamos a roubar o dinheiro todo que encontramos pelo caminho, as armas, as coisas todas que a gente consegue sacar, não é? Chegamos lá, ainda lhe matamos a ele também, e vamos sacar o loot todo e vimos embora. Para a nossa, somos os heróis porque matamos o dragão e não sei o quê. Mas o dragão na realidade estava sozinho lá, quietinho, e fomos lá. Sossegadinho, a dormir há não sei quanto tempo. Sim, isto é tudo uma questão de perspectiva, estás a ver? Pronto, e nós estamos da perspectiva do É dragão. genial. É muito giro. É muito É giro. genial, é genial, é genial. Sim, sim, boa escolha, boa escolha. Ora bem, resto eu e eu agora vou continuar na mesma temática dos jogos em que sobrepomos coisas por cima das cartas para fazer outras coisas durante o jogo, que são cartas e mais cartas. É um jogo relativamente recente, saiu em 2021 e eu apaixonei-me pelo jogo e já tenho a expansão também e o jogo é lindo, ok? Chama-se Canvas, é do Jeff Chin e de Andrew Nerger e é publicado pela Road to Infamy Games, R2E Games. E é só lindo o jogo mesmo, assim, sem falta de palavra melhor para descrever. A capa é linda, a arte das cartas é linda, e a própria mecânica, a forma como nós fazemos o jogo está muito bem feito mesmo. Nós sobrepomos a um backgroundzinho com cor, que é uma carta, que nós metemos dentro de uma sleeve. O jogo vem slivado porque faz parte, para não andarmos aqui a perder as cartas em cima da mesa. Pomos a carta dentro da sleeve. A sleeve até é um bocadinho mais larga de propósito, que é para depois podemos pôr a carta, vamos dizer assim, transparente, que dá um elemento
há aquela peça de arte e depois sobrepomos uma segunda e é com base nisso e com base onde estamos a sobrepor no fundo da carta os tipos pronto, formas de pontuar, nós vamos ganhar uns tokens mais ou menos, vamos pontuar no fundo, vamos ganhar mais pontos de uma dada cor, de outra cor, e depois no final isso é que vai nos dar a pontuação final. O jogo vale mesmo a expansão, já agora. A expansão está espetacular. Acrescenta mais um jogador também, que este jogo é um jogo de 1 a 5 jogadores. Vocês com o Reflections conseguem ter mais um jogador. E depois ainda tem uma parte muito gira que eles adicionaram. O jogo é exatamente igual com a expansão, mas a expansão soma a parte de podermos fazer flip às cartas transparentes. Quer dizer que a carta de um lado tem o oposto do outro lado. O que cria uma dinâmica, que é uma das coisas por acaso que o jogo base tinha, com aquelas partes que eu tenho na mão, de vez em quando só te consigo sobrepor num lado da carta e pode não me interessar, interessava-me sobrepor do outro onde eu ainda não tenho, mas tenho que jogar com o que tenho. Assim, se nós invertermos, já estamos a jogar do lado oposto da carta. Se estamos a sobrepor do lado esquerdo, ao virar já estaríamos do outro lado então a sobrepor do lado direito, porque o lado esquerdo ficou transparente. Mecanicamente faz todo o sentido, é um upgrade que vale a pena e pronto, isto é o Reflections. O jogo base, digo-vos uma coisa, que a caixa, para quem não sabe, eu acho que já falei disto no podcast, mas até a própria caixa é uma peça de arte que vocês têm, eles tiveram mesmo assim uma ideia mesmo engraçada. Tem um recorte num triângulozinho na caixa, que vocês podem pôr um pregozinho na parede e pendurar a caixa como se fosse um quadro, porque a caixa é tão bonita e vem com os recantezinhos como se fosse uma tela, basicamente, pintada até aos cantinhos. E, só por curiosidade, não é deste jogo que eu estou a falar, não é da expansão que eu estou a falar, mas o Reflections continua ao quadro, por isso se vocês puserem um ao lado do outro, ele continua horizontalmente o quadro do principal e podem ser os dois pendurados um ao lado do outro na parede. Depois vocês tiram da parede, abrem a caixa, puxam a coisa para fora que aquilo funciona quase como se fosse uma gaveta, puxam essa parte da gaveta que está na parte de cima e tiram as cartas. Aquilo vem com um playmats em rolo de pano, que também é muito giro, para ficar mesmo aquelas coisas. Opa, o jogo está lindo. O jogo está lindo. E continua na mesma temática, é verdade, mas completamente diferente. Um era sobre... O meu anterior era o Gloom e era sobre matar miseravelmente uma pessoa, que é sobre construir quadros lindos. E é o Canvas, é o meu número 3. E que eu sei que, pelo menos o Daniel, já falamos sobre isto e que o Daniel gosta bastante. Não sei qual é a vossa opinião. Ou se querem Nunca comentar. joguei, mas pelo visto ainda não descambou para o Daniel, não é? Não. O Miguel tentou agora com o Boss Monster, mas como ainda não joguei, vamos dizer que é um anime. Pois, Eu acho que não para jogas, vocês... não podes. Quem não está não racha lenha. É Mas a assim. cena do Dungeon meteu ali mesmo no Edge. Eu acho que o problema Miguel, vai ser põe-te a arte. pau. Não. Eu nestes tops eu tenho sempre o objetivo de ter 2, 3 thumbs up do Daniel, não é? Também não A partir podemos daí é agradar mato, não é? tudo, não é? Também não podemos agradar Então o nos que vem 5. aí. Se houver um ou outro que sai ao lado, pronto, está bem. Um ou dois que sai ao lado é aquela margem de segurança, não é? Que é para não haver. Primeiro amacias a fera. Exato. E depois, pronto, e depois manda-se assim um para o meio que ele não gosta tanto ou nunca jogou, e depois pronto, e depois o resto já é mais smooth e tal, e pronto, e corre tudo bem. Ele tolera. Vão ver. Muito bom, muito bom. Sim, senhor, vamos continuar assim a marcar pontos, como estamos aqui até agora, e avançar com o nosso top. Bora, malta. Número 2. Ora, vamos lá então para o número 2. Bruno, estamos todos curiosos? O teu número 2, bora. Olha, só antes de falar sobre o número 2, estava aqui a pensar enquanto estavam a falar, porque eu consigo ver-me e consigo ver o que está atrás de mim. E eu menti sem saber que estava a mentir. Eu disse que tinha o Point Salad em metal. Ah, Não sei se dá para ver. Não, eu tinha a certeza que havia outras versões. Eu tenho-a, pelos vistos. É aquela que não é de metal. É que podia estar eu a dizer e alguém lá, os nossos ouvintes que nos estão a ouvir, pá, eu não vos queria mentir. Exato. Olha-me este gajo a dizer que tem a de metal e está mesmo atrás dele. Não, olha, pois. É isto que eu tenho. Afinal, deve ser o timeline ou qualquer coisa que eu tenho de metal. muito bom. Pronto. Épico. O timeline eu sei
que as caixinhas são de metal. Que eu essas já Pronto, as ao vi. menos isso. Que eu essas já as vi, sim. Pronto, confere, Essas Pronto, confere. queria só pedir desculpa. E se alguém já estava com esta coisa de olha-me, este gajo está a mentir. Pronto, já pedi desculpa. Está aqui a prova. Ah, Genial. Desculpa lá. Muito bom. Avançando, pediste-me o número 2. O meu número 2 já é um jogo mais complexo. Já é um jogo mais aproximado daquilo que eu procuro nos jogos de tabuleiro, que é o Innovation. Um jogo de 2010. Diz aqui que é de 2 a 4 jogadores, mas não me apanham com mais do que 2 jogadores, sobretudo se for à mesa, porque é daqueles jogos que eu só acho que brilha se for a 2. Se calhar no BGA, a 3 ou 4 não faz tanta diferença por causa de algo que eu já vou explicar, mas só para terminar, é um jogo de Karl Tschuddik, mais um. Eu sou fã dos jogos de cartas deste designer. O jogo que dura 45 a 60 minutos e artistas há vários, não vou estar aqui a dizer todos porque existem várias edições, nem todas, aliás, nenhuma delas é bonita, e se calhar aquela que é mais bonita é a da Yellow, porque a Asmadi Games não é muito conhecida por fazer jogos bonitos, mesmo para os meus standards, portanto, agora imaginem. De que é que se trata este jogo? Isto é um jogo de cartas, lá está, é o tema deste, deste top, em que nós estamos a tentar construir uma espécie de civilização através de inovações. O tema posso dizer que é zero, mas é isto que se trata é disto que trata o tema, em que nós vamos jogando cartas na nossa mesa, todas essas cartas têm habilidades especiais e têm ícones. Esses ícones, e agora explicando porque é que eu digo que o jogo é bom a 2 e não a 3 e 4, nós só os vamos poder ativar, ou algumas cartas só os vamos poder ativar, esses poderes que normalmente são overpowered. O adversário vai sempre sentir que aquela carta é superior a qualquer uma que eu tenho, se eu tiver mais ícones do que qualquer outro jogador na mesa, daquela carta. Agora imaginem, são o quê? 7, 8, 9 ícones diferentes, não faço ideia, estou a mandar assim para o ar. Se for a 3, à mesa eu não consigo controlar cada vez que alguém põe uma carta. Agora quem é que está à frente neste ícone? Quem é que está à frente naquele ícone? Eu já joguei isto a 3 ou 4, já não me lembro, mas senti que aquilo era o caos completo e estávamos meio perdidos. No BGA faz tudo por nós, perfeitinho, portanto por isso imagino que a 3 ou 4 deva funcionar. Mas a 2 Mais ou dá para... menos. Quê? Mais ou menos. No Sim, BGE. Pois não. Desculpa interromper, mas eu já Não, estás à joguei vontade. a 3, se não me engano, no BGA Sim. e ainda assim, epá, aquilo continua. E ainda assim o BGA faz aquele trabalhinho de teres um Pois, resumozinho dos ícones e não sei o quê, automático. mas ainda assim, quando é o teu turno, tens de ter muita atenção para ver se tu és realmente a pessoa que tem mais ícones do que os Sim. outros todos, porque depois só olhas para um, não olhas para todos, enfim. Sim, consigo ver isso. Sim, Claramente. mas Eu senti isso quando estava à mesa e eu imagino sim. que seja mais fácil no BGA, mas que também possa ser um bocadinho caótico. Mas é um jogo muito de take that, porque tu tens uma carta que te vai, durante umas eras, ser extremamente benéfica e muito prejudicial para o adversário. Tu vais usá-la até à exaustão, porque enquanto ele não tiver mais ícones ou igual a ti, tu vais usá-la porque é a tua vantagem. E o que eu falo em vantagem é consegues fazer pontos, e os pontos não são pontos automáticos, vais acumulando X cartas de determinado valor, que depois tu mais tarde vais poder trocar por uma carta de era. Ou seja, a carta número 1, que é a carta da era 1, vale 5 pontos. Se tu conseguires 5 cartas de nível 1, tu podes trocá-las pela carta de era 1. Mas se o adversário chega lá primeiro, quer dizer que a carta que está disponível agora é a época de 2. Época 2 vezes 5 dá 10. Vais ter que somar um conjunto de 10 para conseguires chegar a essa carta. Eu não tenho a certeza, eu sei que a 2 é até chegar a 6 pontos, não tenho bem a certeza, mas acho que é isso. Mas acho que a 3 ou 4 muda ligeiramente isso. Mas é engraçado porque tu sentes que tens o jogo mais ou menos perdido quando alguém começa a aproveitar aquela carta, mas quando tu consegues eliminar, porque conseguiste atingir aqueles ícones e o adversário já não consegue usá-la, tu começas a usar uma carta que o adversário não consegue bater durante algum tempo. E de repente essa carta, como já é mais poderosa do que aquela que era no início,
tu rapidamente passas para a frente. E agora é o adversário que está com um nó na garganta, mesmo já a pensar que vai perder. E há aqui um vou eu, vais tu até ao final. Às vezes há jogos que são super desequilibrados porque não consegue mesmo mudar ou conseguir evitar que aquela carta que é super poderosa não há forma. Deve haver forma há, mas não, o jogador às vezes estrategicamente pode cometer alguns erros que já não consegue ir lá. Mas é um jogo que, por norma, costuma ser bastante equilibrado e a 2 é fácil controlares e fácil perceberes o que é que tu tens de fazer para não dares demasiada vantagem ao adversário. É super estratégico, mas para mim ainda é mais tático do que estratégico. As coisas vão mudando e tu tens que te adaptar. A carta que tu normalmente não olhas muito para ela e nem te sentes muito confortável a usar, se calhar é aquela que tu vais ter que apostar porque é aquela que vai fazer destruir a estratégia do adversário. Tem muita profundidade, o jogo não é muito complexo em nível de regras, mas já é um jogo a sério. Eu não sei qual é que é, já agora posso ver para ver. É 2.75, eu acho que 2.75 não é assim, é uma complexidade assim tão grande, de 0 a 5. Mas tem profundidade, tem profundidade. Eu diria que já é um jogo de cartas que normalmente olhamos para os jogos de cartas como algo mais simples, que se aproxima mais de um jogo de tabuleiro euro, mais complexo, com estratégia. Eu gosto bastante deste jogo. Sim, senhor. Innovation. Tu sabes que eu comprei o Innovation por causa de uma conversa que tivemos, julgo eu, no podcast, Sim, quando tu o nós já falámos trouxeste. dele. Eu já o comprei, ainda não o joguei, tenho aí, Uhum. mas ainda não joguei, mas pá, pronto, fiquei Joga com fascinado o Cris só. Sim, sim, sim. Mas eu ia-te questionar Ponho com a do descrição que tu fizeste, porque há jogos que já trazem isso, não é? Mas não era possível teres um tokenzinho daquele ícone e quando alguém atingisse essa maioria de ir trocando de Sim. mãos? Opa, eu sei que existe no BGG pessoal, lá está, fãs, que criam fecheiros que tu podes imprimir para resolver essa situação. Depois tens Hum, os teus tracks, né? Mas é uma hum. coisa feita, imprimes. A editora não fez isso. Sim, Ok? mas é No uma coisa que se BGA pode tens isso. fazer, Go não é? 3D Printing. Go 3D Olha, Printing. pronto. O Marco vai resolver isso para Pronto, quem tiver estás o a ver? jogo. Quando ele tiver o jogo, ele cria já uns ícones Mas sim. de XPTO. Mas é um bocadinho chato porque tu pões uma carta e de repente passas de 7 para 10. Eu tinha 8, o outro jogador tem 9 e de repente passaste para a frente e nós temos de estar sempre a contar as cartas todas. Há uma coisa que eu não expliquei que eu acho deliciosa no jogo, só para terminar. Existe uma ação de algumas cartas que permitem, tu já tens para aí 5 cartas amarelas umas em cima das outras. E a carta de cima é que vale. Tem, sei lá, 3 ícones. E aqueles 3 ícones sabem-te a pouco. Mas há uma carta roxa que tu ativaste que te permite fazer um splay. O splay é fazer deslizar as cartas ou para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, e de repente de 3 ícones passaste a ter 7 ou 8. Se tu deslizares para cima, então, se cada carta tiver 2 a 3 ícones, passas a ter muitos mais. Eu acho isso espetacular, é brutal. Quando alguém faz isso, muda completamente o jogo, porque é assim que tu consegues fazer com que os teus ícones que estavam baixos foi para cima e o adversário agora, o que é que eu vou fazer agora? Pois, agora és tu que vais levar. Agora durante 2 ou 3 rondas és tu que vais levar na tromba, desculpem lá a expressão, porque o jogo é mesmo assim. Está sempre a subir e a descer. É uma montanha russa de emoções naquele jogo. Muito bom, muito bom. É que eu disse, já na altura. Estou mega curioso, fui logo atrás do jogo e tenho que ir jogar. Sim, senhor, continua muito forte isto hoje. Grandes cartadas hoje, sem dúvida. Daniel. Daniel. Isto foi muito fácil, foi demasiado fácil, desculpem. Peço desculpa aos nossos ouvintes, foi mesmo ao lado. Força do Daniel. Salva isto tudo agora a seguir ao meu comentário. Acho que não vou Diz coisas. conseguir, mas o meu jogo é de 2008, é do Jean-Louis Rovira, mais um jogo que tem 10 expansões, e é o Dixit. É o Dixit, Sim, senhor. que não há muito para dizer, são umas cartas que são brutais, são lindíssimas. A ideia basicamente é fazer um jogo psicológico com todos os outros, aquilo é mais uma experiência psicológica do que outra coisa, que é de género, o que é que você vê aqui? Pronto, o que eu vejo aqui é completamente diferente do que os outros veem ali, não é? Rorschach, os testes de Ink Blobs do Rorschach, não é? Sim, Aqueles testes de precisamente. tinta, não é? Sim, sim. E então é muito engraçado, é um jogo super divertido. É daqueles jogos que, por norma, quem joga pela primeira vez quer logo jogar uma segunda e uma terceira. Eu estabeleço sempre o limite na segunda, porque depois também já começa a ser demais. Mas não deixa de ser um jogo super divertido.
E por isso está aqui no meu top 5 e o meu número 2 é o Dixit. Sim, senhor. Mas tu, Daniel, antes de começarmos a gravar, estavas a dizer que não sabias como é que eu havia de encaixar o Ark Nova neste top, porque eu ando a pô-los em todos os tops. Eu acho que há aqui uma tendência também com o Com o Dixit. Dixit. Tu estás a conseguir pô-lo em todos os tops, praticamente. Isso é muito Agora bom. pensa nisso. Mas Muito pronto, bom. este é fácil de encaixar. Eu não É. vou conseguir. Então, Muito bom, muito bom. Se Bruno, bem apanhado, não tinha reparado nesse pequeno Não, pormenor. não. O Estás Daniel apanha-me atento. sempre, eu também tenho que. O Bruno está atento, o Bruno está atento. Verdade. bem jogado. Muito bem jogado, sim senhor. Aqui, Miguel, força, passando para ti, o número 2, força. Ora, o meu número 2 é um jogo de 2016 de um senhor chamado Kevin Riley e foi publicado pela Action Phase Games, que é o Aeon's End. Porquê que eu trouxe o Aeon's End? Ok, pelas vossas caras, eu não sei se vocês já jogaram isto. Provavelmente Nunca não. joguei, não. Ok. Isto é um. Isto é Isto é a cara do Marco a pesquisar, ok? Isto é um deck builder, mas que tem duas coisas que eu acho que são realmente diferentes. É que, por exemplo, no Dominion, nós quando acabamos a nossa mão, não é? Nós temos uma pilha de descarte e o que é que nós fazemos? Baralhamos a pilha de descarte e depois continuamos a partir dali. Ali não. A ordem pela qual nós jogamos vai ser a ordem pela qual as cartas vão ficar. Ok? Portanto, quando se esgotam as cartas da nossa mão, a ordem da pilha de descarte, tu não baralhas a pilha de descarte. Viras ao contrário e conforme sair é conforme vai. Ok? Portanto, essa é a primeira coisa que eu acho que é suficientemente diferente e suficientemente interessante também, porque de repente tu, quando é a tua vez, tu não podes jogar quase o que te apetecer ou o que for melhor para ti naquela altura. Tu tens que jogar o que for melhor para ti naquela altura, tendo em conta também a ordem pela qual tu jogas as cartas, porque essa ordem vai ser a ordem que vai ficar logo a seguir quando tu esgotares o teu baralho e fores obrigado a virar a tua pilha de descarte para voltar a ser o teu baralho para tu ires buscar mais cartas. Portanto, essa é a primeira coisa que é suficientemente diferente. Aqui, o jogo em si é um jogo cooperativo, portanto o Daniel já saiu, pronto, portanto o Daniel já saiu, lamento, mas é um jogo cooperativo em que somos uns heróis que vamos estar a tentar derrotar um monstro por aí fora. E outra coisa engraçada que tem o jogo é que os turnos não são lineares, ou seja, cada turno pode ser a ordem do turno pode ser feita de uma forma completamente diferente, porque existem umas cartas em que, imaginem que estávamos a jogar os quatro, desculpa Daniela, vou ter que te incluir, mas imagina que estávamos a jogar os quatro, então temos um baralho com 5 cartas, uma carta para cada uma das nossas personagens e mais uma carta para o monstro, ok? E então nós baralhamos isso e depois tiramos a próxima carta. Quem é a seguir? É o Marco. Então o Marco faz a jogada dele. Quem é a seguir? É o Bruno. Ok, o Bruno faz a jogada dele. E agora? Já temos 33% de probabilidade de que a próxima jogada seja a do monstro e eu e o Daniel ficamos ali um bocado olha, mas o que me dava jeito era que a seguir ao Marco fosse eu, porque eu tenho aqui uma cena que dava mesmo jeito para e depois é um monstro e depois dá-nos pancada de meia-noite, mas como é um monstro, a seguir já sabemos que ou sou eu ou é o Daniel e depois aquilo é baralhado outra vez e depois logo se vê. Portanto, essa ordem de turno dinâmica, vou-lhe chamar assim, também é uma coisa que, ok, tem um bocado de sorte, mas é uma coisa que eu acho que é suficientemente diferente também para fazer do jogo um jogo que não é visto muitas vezes no mundo dos jogos de tabuleiro.
Esses dois pormenores para mim são o que torna o jogo mais delicioso e mais apetecível. Experimentem. Se não gostarem, não gostaram. Daniel, eu já nem estou a contar contigo, porque já não vale a pena. Mas, não há remédio, já, acabou. Pronto. mas é o meu número 2, é o Aeon's End. Sim, senhor. Por acaso eu já vi esta capa, agora que depois quando vi, mas nunca o joguei. Já me passou e fiquei curioso na altura, mas ainda não o joguei. Sim senhor, continuamos fortes, sim senhor. Também nunca joguei, mas perdeste-me quando disseste que era cooperativo também. Podes crer. Mas também não sou como o Daniel, eu não vou dizer que nunca, mas Sim, Monstros é um e longo shot. fantástico. É monstros e o tema é meio fantástico, ok, Sim. Bruno? Pronto, então perdeste. Só para somar no teu caso. Nós estávamos à espera que isto descambasse a qualquer altura. Foi agora. Foi agora. Foi, Há de Foi no haver uma número versão 2. Já ia qualquer com muito lance. foi este o momento. Há de haver uma versão qualquer com nobres e reis e uma coisa E sem passada ser cooperativo. numa cidade medieval, algures, Bruno. Acho que se consegue. Pronto. Isso muda tudo. Eu sei. E com uma capa meio castanha. Sim, eu acho que se arranja. Sim. Bege, E consegues mudar isso para competitivo, certo? por acaso não sei. Essa parte eu não sei. Pois, está aí uma barreira, pá. Mas enfim, é isso. Ah, É o 2. sim senhor, teu número 2. Muito bem, é a Zand. Ora, o meu número 2 é um jogo de 2013, publicado pela Brotherwise Games, que já foi aqui falado. É o Boss Monster da Dungeon Building Card Game. Pá, como eu disse ao Miguel, e não me vou alongar aqui, eu gosto mesmo muito deste jogo. Já o conheci há mesmo muito tempo. E depois o Miguel não falou muito, falou só daquela parte artística dos 8-bit games, mas até mesmo o humor é, para quem jogou os jogos de 8 bits, faz todo o sentido. Tudo encaixa tematicamente naquele mundo do retro gaming em que a arte é toda. Aquilo era os gráficos dos jogos de videogames da altura. Pá, e é um reflexo muito giro. Eu adoro o humor do jogo, adoro o humor que os O'Neill, o Christopher, o Chris e o Johnny O'Neill tiveram para construir este jogo. O jogo tem N expansões, malta, só para vocês ficarem com. Tem dois base games, basicamente, o Next Level e o normal, tem os dois. E depois tem expansões. E as expansões criam cartas novas, mecânicas um bocadinho diferentes, sempre a respeitar um bocado a mesma base. E já agora, eu podia. Há um. Pronto, não é um card game, é um tile placing game que eles lançaram recentemente, que é o Overboss, que é na mesma mecânica e também está muito a giro. Por isso, pá, estes gajos estão lá, fazem coisas incríveis e este em particular, até a própria caixa parece um cartucho daqueles da Nintendo, da NES, da Nintendo Entertainment System, aqueles cartuchos grandes, meios cinzentos que encaixávamos lá naquele slotzinho para jogar. Até a caixa do jogo é assim, é muito, muito giro. Pronto, é o meu número 2, é o Boss Monster da Dungeon Building Card Game. Vamos então continuar, que já falamos sobre este jogo e por isso já tivemos aqui a comentar, e agora vamos avançar se calhar para o nosso número 1. Bora, malta! Número 1. Ora, de volta então aqui para o número 1. Bora lá, estamos no final aqui do nosso top, mas ainda falta aqui mais 4 jogos, um de cada um de nós. Bruno, não deixes aqui a malta aqui à espera, estão todos curiosos. Qual é o teu número 1? Vou perceber porque é que ele ainda não foi escolhido por ninguém. E a menos que seja o número 1 de toda a gente. E Muito aí passa a ver sim, este momento, aí Sim. estão todos aprovados, porque caso contrário, as vossas escolhas não prestam. Mas de qualquer forma, não sei se há palpites, mas eu acho que é muito óbvio qual é que é o meu número 1. Daniel, queres? Não queres Opinar? chutar? Estou bué da curioso. A sério? É sério. Miguel, não? Não é o Arco Nova, já sabemos. Essa não é difícil.
É cartas. Marco. É aquele do. Poça, o Evolution, uma coisa assim? Não? Opa, nossa. Não, Já vi que vocês Não, não vão ter esse jogo no número 1 e já as vossas não escolhas sei. já estão aí por aí, por aí Não abaixo. sei. É o Oh My Goods. o Oh My Ah, Good O Oh Set, My Good. bem lembrado, sim. Valha-me Deus, pá. Que estupidez, Vocês tens vão Malta da razão. escolher Pedro isso, não Fiça. vão? Bem, Ok. o Oh My Goods é 2015, é um jogo de 2 a 4 jogadores, 30 minutos. Alexander Pfister é o designer deste jogo. O artista é também o meu preferido, o Clemens Franz, preferido meu e do Daniel, não é? E a editora é a Lookout Games, e entre outras, mas esta é a edição que eu tenho. É um jogo de cartas com muito jogo lá dentro, numa caixinha pequenina. É uma construção de engenho. Um jogo em que tem também Push Your Luck, que é uma daquelas mecânicas que o Marco adora, que eu sei. Não é? Não sei se já jogaste este jogo, mas Não, acho que. eu Não, também não. não sei se tu. Eu acho que tu irias achar piada. Então já vi que não vai ser o teu número 1, pois. Boa. push your luck, Ah, que eu ia achar piada não, não, de não. levar tareia, Tu ainda para mais. tu achas piada ao Quacks of Sim. Quedlinburg, portanto. Que levo tareia Certo? sempre. Sim. Mas achas piada. Acho Exato, piada. podes levar A levar tareia, tareia. podes levar tareia e achar piada. Podes achar piada à mecânica. Podes achar piada à mecânica, vá Oh, lá, por nossa. favor. Existe uma fase de mercado neste jogo. A fase de mercado é nós vamos colocando cartas num baralho que está virado para baixo, uma a uma, que vão ditar os recursos que estão disponíveis para os jogadores usarem. E algumas cartas têm um ícone do meio sol. Quer dizer que quando se chegar o segundo meio sol, termina essa fase e não há mais recursos a sair desse mercado. Portanto, não só vamos estar dependentes daquilo que sai do mercado, mas também daquilo que nós conseguirmos produzir. Mas o mercado, se conseguirmos estender o mercado ao máximo e não sair esses meios sóis, nós vamos ter muita coisa para produzir e à partida não vai haver aquela situação em que eu quero produzir e não consigo por não ter recursos. Mas às vezes acontece. E isso faz com que, tendo uma má experiência no primeiro turno, tu tenhas que tomar decisões mais, se calhar, cautelosas no segundo turno, porque tu tens que colocar o teu trabalhador, que tu tens como no início, de um lado ou do outro. Ou seja, de um lado ele trabalha de uma forma eficiente e produz-te dois recursos da casa ou da carta de produção. São várias coisas, é aquelas coisas euros, leites, rendas, whatever, carnes, essas coisas todas. E o que é que acontece? Se tu quiseres produzir dois recursos daquela carta, metes o teu trabalhador alocado a essa cadeia de produção. No entanto, tu tens que conseguir os recursos todos que essa carta necessita para conseguires produzir isso. Se tu não estiveres confiante, viras a carta ao contrário, mas isso é uma decisão que tu tens que planear antes da fase de mercado. Tu estás a fazer um trabalho sloppy, eu acho que é assim que eles chamam. Estás a trabalhar a meio gás, não precisas de um dos recursos necessário, mas também só vais produzir um. Portanto, é uma escolha que tu vais ter que tomar no início. Queres dois? És garganeiro, queres dois? Ou vais jogar pelo seguro e só queres um? Podes é não conseguir produzir nada se fores, lá está, se fores garganeiro. E depois tem aquela parte que eu gosto muito no jogo, que é a construção de engenho, em que existe uma cadeia de produção, tu vais adquirindo cartas e vamos imaginar, tu tens uma floresta, não sei se é a palavra certa, mas é onde tu vais buscar madeira, mas depois tens uma serralharia e depois numa carta mais abaixo, se calhar tens a construtora de mobiliário e tu consegues construir com uma coisa, produzindo uma coisa, consegues o recurso que a outra necessita e a outra que produz vai ser utilizada para a terceira cadeia de produção. E eu gosto muito disso nos jogos. A forma como tu produzes os recursos é virares a carta que depois transforma-se num barril, ou lá o que é, mas são os recursos, e também servem como dinheiro, porque tu às vezes vais precisar de comprar coisas e aqueles recursos valem X dinheiro. Tu vendes esses recursos para comprar cartas, as cartas que tu compras tanto podem ser novos edifícios para uma cadeia de produção, como pode ser para adquirir assistentes, mas os assistentes precisam também de alguns critérios para os poderes ir buscar. Os assistentes são mais trabalhadores. Tu vais querer ter vários trabalhadores para conseguir ativar várias cadeias de produção. E isto eu estou a falar já há algum tempo e parece que eu estou a falar de um euro super complicado. Não, é um jogo de cartas, poucas cartas, não são assim tantas quanto isso, é um baralho assim pequenino, mas eu costumo dizer que ali naquele baralho está um jogo imenso. É para mim dos melhores jogos que
que o Alexander Pfister já fez, e eu gosto muito dele, mas é para mim o melhor jogo dentro daquela linha de jogos pequenos que ele tem, e ele já tem vários e bons, mas para mim o Oh My Goods é o melhor. Não sei se já jogaste Daniel, pelos vistos o Marco não jogou, o Miguel também não, mas gosto bastante. Nós cá em casa conhecemos como o jogo da piscina, porque Jogo de piscina. fomos, Isto é bom ou mau? não fomos descobrir uma piscina no interior de Tavira, em que a piscina estava só para nós Estou dois, interessado. o que foi excelente, e só tinha levado aquele jogo. E a Nazaré nunca tinha jogado, e nessa tarde jogámos para aí umas 3 vezes porque ela ficou super fã do jogo. Então, se eu lhe disser É Oh isso, My é bom Goods, gosto. ela fica na mesma, mas se lhe disser o jogo da piscina, ela já sabe qual é o jogo. E então Ah, começamos cá em já casa percebi. Já pelo jogo da percebi. piscina. É muito giro. Eu por acaso estava visitando, pensei que tu ias dizer o Porto Royal, que até estava a olhar para ele, porque esse agora já. Puxa, que o Marco iria adorar. Esse está mais bonito. Agora com Não sei se por acaso, não sei se o Com a nova artista edição. mudou, porque o jogo está muito mais bonito do que o original. Sim, sim, deve ter mudado. Pronto. Porque o Clemens Friends acho que não faz aquilo. Ok, pois, É demasiado colorido, Yeah. enfim. tal e qual. Yeah. Mas pronto, mas uma grande escolha. Ele sim, paga são à verduras. cor. Obrigado. Obrigado. Eu vou tentar ser simpático para a tua também. Obrigado. Para ti eu não vou ser tão simpático mesmo, porque tu não gostas do tema. E Força. avançando já para o meu número 1, é um jogo super recente, é o mais recente da minha lista. Vocês sabem que eu sou um bocadinho de ideias fixas, mas este jogo surpreendeu-me bastante. Foi um jogo que entrou recentemente na minha coleção e joguei e adorei o jogo. Isto é eu não posso chamar uma reimplementação, mas é o mesmo jogo, mas de cartas, se eu posso dizer isso. Mas pá, não acho que não. É do Sidney Engelstein, do Jacob Frischelius, não sei dizer este nome, lamento. Já sei. O Nick Little e é o Terraforming Mars Ars Expedition. Esse jogo é Eu gosto do brutal. Terraforming Mars, amigo. Diz? Eu gosto do Terraforming Mars. Epá, mas o tema do espaço para ti também não te diz assim tanto, não é? Sim, mas Espera aí. eu sou euro, portanto, tema. Eu ainda não consigo É dizer batalha. mal porque ainda não joguei. Epá, Eu não joguei essa versão. o jogo está de topo de gama, meu. Fiquei super surpreendido com o jogo. O jogo entrou. Ele gostou mesmo. Já vou fazer um spoiler alert para o nosso top do próximo ano. Este jogo entrou diretamente para o meu top 10, sem sombra de dúvidas. O jogo é mesmo muito bom. Muito Ele bom. gosta Eu mesmo. já achava alguma piada ao Terraforming Mars, mas o meu problema era sempre que o jogo era um bocadinho moroso. Naquela fase de escolher as cartas iniciais, as 8 cartas, quais é que ficas, quais é que não ficas, e depois tinhas que pagar isso em ouro. E isto eles alteraram essa regra, já para também não criar isso. Tu podes logo começar com as 8 cartas, não tens que pagar por elas, e depois, eu não sei, sinceramente, não sei o que diga mais sobre o jogo. Eu gostei imenso do jogo. Vale a pena, os componentes estão muito bons, as cartas estão muito boas, o design está muito bonito. Terraforming Mars Earth Expedition. Se gostam de Terraforming Mars, adquiram este, que este vale a pena. Se não gostaram assim tanto, deem uma oportunidade ao jogo, porque não é um jogo que demora 3 horas ou 4 horas ou whatever. É um jogo que se joga super bem, super dinâmico. Eu só joguei ainda a 2 jogadores. Tenho curiosidade de meter o jogo com mais jogadores na mesa, mas fiquei maravilhado com o jogo, sinceramente. Tenho o meu ainda ali por fazer o unboxing, ainda tenho que gravar. É um dos vídeos que vamos fazer aqui na DICE, mas que eu ainda não consegui chegar a ele, por isso ainda não o joguei. Mas estou mega Tá. curioso. Está na lista de espera, está no número 40. Está à espera aqui Pô, outros 39 vocês não- jogos. Vocês não imaginam aqui a lista de espera que ainda tenho ali, mas sim, é verdade. Ai, muito bom. Sim, senhor Daniel, isto está muito forte hoje. Bruno, Daniel. Sim, Estamos senhor. muito amiguinhos, pá. Olha, Miguel, mete aí uma porcaria qualquer. Ai, Pá. mais um cooperativo, Meu Miguel. Vai, Deus. arrebenta com isto tudo. Vou tentar. Não, Força, tenho fé em ti. o meu número 1 pode não ser o jogo mais espetacular e mais Já está a desculpar-se. e o mais melhor bom que
que alguma vez foi feito, mas é um jogo que eu jogo bastantes vezes, já o joguei bastantes vezes. hum, e cada vez que jogo é sempre uma coisa extremamente Eu- divertida. É o do último top. Yeah. É o jogo de É, não 2013. é? É um jogo de 2013. Não, não é. Oh, Ah! É um jogo de 2013 Pensei. e já foi Era falado épico. aqui pelo Daniel, que é o Skull King. ah, Sim, senhora. Ah, E pá. eu vou só Número 1. complementar, Sim, sim. senhor. Porquê? Porque já o joguei imensas vezes, mas de cada vez que o jogo é sempre uma risada desgraçada, porque há sempre alguém que se trama com a cena do eu vou fazer zero. Zero. E depois, olha, então, mas, olha, e logo na primeira vaza a pessoa leva. E tu dizes, pronto, já foi. Pronto, então agora é para lixar os outros, não é? Vamos embora. Siga. Ou aquelas rondas em que tu apostas uma vaza, porque tu olhas para o teu jogo e dizes, não dá, eu só consigo fazer uma, que é esta carta muito alta que eu tenho aqui um pirata e isto vai ser com este pirata que eu vou ganhar a minha vaza. E depois ganhas uma vaza tipo com um 5 e tu ficas, oh, que caraças, como é que eu agora vou safar o pirata que eu estava a contar? Enfim, é muito giro e complementando também aqui um bocadinho o que o Daniel estava a dizer, eu já cheguei a levá-lo quase no bolso ou numa mochila só porque, olha, porque podia haver tempo para jogar ao Skull King algures e sim, e é uma caixa super pequenina e para onde quer que vá é muito bom. Sim, senhor. Sim, senhor. Tá Pá, bem. sim, Só, já só falamos uma aqui dúvida. sobre O Skull King. Friday é um jogo de cartas só, não é? pois era o que eu estava a Não, pensar. não. Tem uns, Tem tem lá uns uns cubos. tokenzinhos Ah, sim. pronto. É que eu pensei mesmo que tu ias mandar esse. Era o teu trunfo, era agora. Não, Yeah, tal e não, qual. não, 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 não. Desta vez não, desta vez não. Desta vez não. Malta que nos estão. Fica para a próxima. Malta que nos estão. Malta que nos estão a ouvir em casa, se não viram o top anterior, houve um momento que é a razão pela qual estamos a fazer É tão bom. este risada É toda. tão bom. Foi Além É o disso, momento Friday. além disso, nós não podemos estragar. Eu não posso estragar os tops todos. Não pode ser. Não posso ser sempre eu. Não foste tu que o não dá. estragaste, amigo. Não foste tu. Não, aquele foi fantástico, foi um grande momento. Eu ainda consegui meter um jogo para o qual eu estive a construir uma inteligência artificial por cima do teu, por isso isto foi. Se combinado era tudo. impossível. Foi uma Se estão sequência. curiosos. Malta, se estão curiosos e não viram o top anterior, então este é o momento para vocês meterem aí no bookmark Watch Later, metam no topo da lista que vocês vão gostar. Ai, muito bom. Ora, número 1, falto eu. Eu digo-vos que é um jogo que eu joguei imenso este jogo, a versão até anterior a esta. E colamos, eu e a malta aqui de casa começamos a colar imenso no jogo e pronto, sempre foi non-stop. E agora estamos colados também neste. Estamos a falar do jogo do Thomas Singh, do mais recente, de 2021, publicado pela Cosmos, chamado The Crew Mission Deep Sea. Olha, malta, é um jogo de vazas, assim, não é um jogo de todo complexo. Mas esta reedição, primeira arte, está muito melhor. Eu achei piada a arte do primeiro, era do espaço e tudo, mas esta subaquática está mesmo muito gira. Eles fizeram mesmo. Não precisava de arte este jogo, confesso, mas com a arte fica muito mais engraçado. É um jogo de vazas em que vocês têm cooperativo, em que vocês estão a tentar fazer as vazas para conseguir chegar a um objetivo. E depois é engraçado que a última vez que estivemos a jogar este jogo, a malta estava a dizer: olha, eu tenho mesmo coisas que preciso fazer hoje, por isso hoje temos que jogar menos tempo. E depois a pessoa que disse isto disse assim: então olha, qual é o nível a seguir? Mas não precisavas. Não, fazemos só mais um. E depois perdemos a missão. E agora temos que fazer esta missão. E depois tentamos mais 2 ou 3 vezes. E eu só estava a pensar: bem, o rapaz precisa trabalhar. Ele é que estava a dizer que tinha que preparar coisas. Mas pronto, eu não estou preocupado, não sou eu que tenho que ir. E esse é o nível de colance que a gente fica neste novo jogo. O jogo também introduz umas coisas bastante interessantes comparado com o anterior, que já não é tanto à base do livrinho
livro e das missões do livro. É muito mais, temos cartas de objetivos e as cartas vão mudando. Cada vez que jogamos a missão 1 fica efetivamente muito diferente. Não é só as cartas que nos saíram na mão que tornam o jogo diferente e as vasas que nós tiramos ou as pessoas que estão a jogar. Efetivamente o jogo para a missão 1 pode ser um objetivo também diferente. Cria aqui uma dinâmica engraçada. Acho que eles pensaram bem em como melhorar o jogo. Para mim isto substitui por completo o anterior e está muito melhor. É o The Crew Mission Deep Sea. Pelo menos o Daniel não gosta muito de jogos cooperativos, mas pelo menos é um jogo de vasas, ele deve pelo menos ficar ali, does not compute. É tipo um híbrido entre os dois. Mixed feelings. Apesar de ainda não ter jogado este, está para lá escondido num sítio qualquer. Ainda não joguei esta segunda versão. Pronto. Gosto da mecânica, a cena de ser cooperativo. Pronto. Tira um bocado a piada ao jogo, mas sim. Acho que sim. Mas é giro. É o The Crew. Tu jogaste o primeiro, não sei se jogaste o segundo, Bruno. Não, eu não joguei o segundo e o primeiro, apesar de eu ter gostado, nós completámos as missões todas, porque foi um vício do caraças durante algum tempo, para aí 2 ou 3 dias andámos sempre a jogar aquilo. Mas senti que o jogo é demasiado tenso para o nosso grupo. Se há alguém que falha, meu Deus, é difícil aturar aqueles gajos. Desculpem, se há alguém que falha sou eu. Eu falho muito em jogos de vasas. E eles agora, por acaso, estão sempre a dizer porque é que eu vendi o jogo e porque é que eu não compro novamente o jogo, porque estão a aproximar-se as férias. Eu digo que o jogo está esgotado. Eles que procurem, comprem eles, porque para mim já chega. Agora estás-me a dizer que há esta nova versão. Se eu lhes digo que isto existe, é o Love Letter número 2 para mim. E não me ponham isso à frente. Para mim chega. Foi giro enquanto durou. Mas é giro, pronto, mas é Genial, giro. muito bom. Muito bom. Sim, senhor Bruno. Já sabes o que é que te espera. Agora que se a tua malta ouve aqui o top, acho que já te estraguei um bocado a cena, mas pronto, olha, agora já está Eu feito, já não dá para bloqueio-os nesse reverter. momento. Quando eu estiver a partilhar nas redes sociais, eu bloqueio-os. Eles não vão de saber isto. Só de lembrar-lhe, se eu lhes lembro o nome, eles vão à procura, vão ao Google, procuram, ainda me compram um jogo e aparecem-me de surpresa com o jogo na mão. Meu Deus. Em vez de estarmos a jogar 1 euro, estamos a jogar aqui. Bem, mas o jogo é giro. Parece que estou a falar mal do jogo, mas só não é para mim. Mas é giro. É giro, pronto. Genial, muito bom. Ai, olha, grande top, sem dúvida. Vamos lá então, vamos fazer o wrap-up. Ai, muito bom este top, malta. Espero que tenham se pelo menos divertido e rir tanto como nós. Chegamos ao final deste top 5 de jogos de cartas. E nós divertimos imenso a fazer este conteúdo, por isso espero que se tenham rido pelo menos tanto como nós. Quero agradecer aos meus companheiros nesta aventura, ao Bruno, obrigado Bruno. Obrigado, Marco. Obrigado, pessoal. Desta vez portaram-se bem. E Miguel, para a próxima vez tens de trazer o Friday, porque senão não tem tanta piada. Tem de ser. Mas tem que Vou ser tentar. depois do Daniel falar, porque a partir daí incendeia. Muito bom. Obrigado Daniel também. Obrigado eu, obrigado a todos. Muito fixe. E obrigado Miguel. Obrigado, malta. Isto, malta, está mesmo on fire hoje. Um obrigado, claro, a todos vocês que estiveram desse lado a ver e a ouvir-nos. É um prazer imenso produzir este conteúdo para vocês. Relembro que a DICE tem um podcast, um segmento de conteúdo independente deste e que não de todo menos interessante e menos divertido. E se ainda não o conhecem, então tenho aqui o link na descrição aqui do episódio e vão lá, não se vão arrepender de ver o nosso podcast. Deixem aqui um comentário no vídeo do YouTube ou então usem a hashtag DiceTop para nos fazerem dizer o que acham deste episódio. Partilhem, claro, as vossas listas também de jogos de cartas, os vossos tops, quais os jogos que colocariam no vosso top 5 e já sabem, como disse no início, adoramos imenso ouvir e ver, neste caso, ver os comentários que vocês partilham connosco e as vossas listas. É claro, ajudem-nos também
a lançar sempre esta iniciativa cada vez mais alto. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais, com os vossos amigos e digam-lhes que vão se rir e vão se divertir a ouvir-nos aqui e a ver-nos nestes tops. É uma maneira também de nós conseguirmos chegar a ter eles, é por vocês. Façam aí o share e depois não se esqueçam de fazer like e subscrever ao conteúdo e clicarem aí no sininho para não perderem nenhum do outro conteúdo que nós fazemos aqui no YouTube. Vocês vão de certeza gostar, seja em áudio, seja em vídeo. Escolham a plataforma que quiserem. Caso queiram também nos fazer chegar ideias, feedback, nós adoramos receber essas ideias. Escrevam-nos para podcast@dicecultural.org. Obrigado a todos por estarem desse lado. Já sabem, nós cá estaremos na última semana de cada mês com mais um top para vocês. Até lá, malta. Um grande abraço, boas jogatanas e vamos continuar juntos a fazer crescer o hobby que tanto nos une, malta. Um grande abraço, boas jogatanas e até ao próximo. Até à próxima. Tchau. Tchau, pessoal.